gravar e vou colocar no YouTube, viu? Para a gente ter acesso a esse conteúdo, que é conteúdo para a vida, conteúdo para mamães que estão precisando organizar a vida depois da maternidade. Então, boas-vindas! Olá, muito boas-vindas para você, amiga mãe, que está vindo participar da primeira Materclass Organize a Sua Vida Após a Maternidade. Hoje a gente está com a primeira aula, que é sobre como começar esse processo, e o tema da primeira aula é: na maternidade me perdi e me encontrei. Então, quero dar as boas-vindas para você que está aqui no Instagram, quero dar as boas-vindas para você que está aqui no YouTube, e desejar que essa aula seja de fato muito produtiva mesmo, porque aqui vai ter conteúdo concreto para você já começar a aplicar aí na sua vida, amiga mãe, a partir de hoje, tá? A minha proposta é que você comece a coletar insumo nesses 3 dias para que você consiga já começar a aplicar ações práticas e rápidas aí no seu dia, para que você comece a organizar a sua vida e a sua rotina após a maternidade, tá? Então, quero aproveitar para me apresentar. Meu nome é Daniele Andrade, eu sou criadora aí, né, do canal Mamãe Cafeinada, sou criadora também do Método Mãe, que é um método voltado exclusivamente para mães que querem organizar a vida depois da maternidade. E eu quero aproveitar, já começando a contar um pouquinho da minha história, tá? Como que surgiu toda essa loucura, como é que surgiu toda essa ideia de organização de rotina para mães, e como é que surgiu também esse propósito na minha vida de ajudar e ensinar mães a organizarem a vida depois da maternidade. Para quem não me conhece, eu sou uma workaholic em recuperação. E eu, por conta disso, né, nunca sonhei em ser mãe, eu sempre sonhei em que eu ia trabalhar e que eu ia estudar muito e que eu ia ser uma mulher de sucesso. A Cleide, que está aqui na live, foi professora da minha filha, sabe aí, né, desse processo de muita coisa para fazer. E o meu sonho nunca foi ser mãe, eu nunca quis ser mãe. Um dia veio o porquê, mas eu sabia que eu não queria ser mãe. E aí eu fui estudar gestão do tempo e produtividade, eu fui buscar livros, leituras de alta performance, eu fui buscar estudar sobre gestão de si mesmo, inteligência emocional, fui estudar assim tudo que eu podia para ser uma profissional assim fantástica, sabe aquela profissional incrível, aquela profissional que você quer na sua equipe? Pois é, eu queria ser essa pessoa. Eu queria ser aquela dama de ferro, sabe? Poderosa, com salto e aquela coisa toda. E aí eu estava já num processo de planejamento do meu primeiro negócio mais robusto, que era uma loja de shopping, era uma cafeteria, gelateria e chocolateria. Então eu estava nesse processo de planejamento do meu negócio mais robusto quando eu me descobri grávida. Meu Deus do céu, tô grávida. E agora, né? E agora vamos nessa, né? Vamos mergulhar agora nesse processo. Só que o que eu não imaginava é que eu ia ficar tão perdida depois da maternidade. Eu não imaginava que ia ser tão difícil quando a minha filha chegasse. Eu não imaginava que seria tão solitário quando a minha filha chegasse. E eu não imaginava que eu não conseguiria dar conta de fazer as coisas que eu fazia normalmente no dia a dia. E aí eu não conseguia me organizar. Como assim? Eu sou uma pessoa, eu sou uma empresária e eu não consigo me organizar. Como é que faz isso, sabe? E aí eu comecei a pensar, o que acontecia, né? Por que eu não conseguia mais dar conta de organizar a minha vida mais? Eu tinha um negócio para conduzir, eu tinha as outras áreas da minha vida, a saúde era a primeira área que eu estava negligenciando, tava uma correria falando de relacionamento, né? Eu com meu marido, a gente mal conseguia se encontrar, eu não conseguia ter memória para lembrar dos processos da loja, enfim, sabe? Tava uma loucura. Quando minha filha nasceu, foi um mergulho profundo, tão intenso, que
eu me vi completamente perdida. E como eu não dava conta, não conseguia fazer as coisas que facilmente eu fazia antes, né, por conta de tanta estratégia de gestão do tempo, eu já tinha aí foram 6 anos antes da minha filha nascer, então já estava muito simples para mim, né? Eu já me sentia uma pessoa muito organizada. E quando a minha filha nasceu, eu não conseguia mais me organizar. Eu não conseguia mais dar conta das coisas que eu dava conta antes, né? E eu comecei a perceber que não dá para falar de gestão do tempo para mães se a gente não olhar com o jeito certo. Não dá para falar de gestão do tempo, organização, concentração. Da mesma forma que eu falo para uma mulher solteira sem filhos, do que para mãe. Não dá para falar de gestão do tempo tradicionalmente, como a gente conhece por aí, sem adaptar isso para mães. Porque mães têm o que eu chamo de os sabotadores da rotina materna. Então eu comecei a mapear, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Por que eu não consigo mais dar conta? E eu comecei a perceber que o meu referencial teórico, tudo que eu tinha feito de curso, tudo que eu tinha aprendido, tudo que eu tinha lido, os cursos que eu tinha participado, ou eles foram ministrados ou eles foram escritos por homens. Eu comecei a perceber que dentro desse referencial teórico, não falava coisas que eu estava começando a me estranhar, que era, por exemplo, a culpa materna. Eu tive que deixar minha filha muito cedo na escolinha. Não falava de carga mental, que eu tinha que ter, né, tantas coisas na cabeça ao mesmo tempo acontecendo. Não falava da sobrecarga materna e como que era esse assumir desse novo papel. Então, esse referencial teórico que eu estava acostumada, não tinha nada disso. Ou seja, eu não estava preparada para esse novo papel que estava entrando na minha vida. Eu não sabia mais lidar com isso. E agora, o que eu faço? Eu tenho um negócio, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou esposa, eu preciso cuidar de mim, porque eu estou negligenciando da minha saúde. Como é que eu faço tudo isso? E eu comecei a perceber que não dá para falar de gestão do tempo, produtividade, sem levar em consideração que a sua concentração não é mais a mesma, que o seu sono não é mais o mesmo, que as suas prioridades não são mais as mesmas, que a sua forma de pensar não é mais a mesma, que a sua forma de funcionar não é mais a mesma. E eu comecei a mapear e colocar isso na minha rotina, adaptando essas estratégias, esses conceitos de gestão do tempo, produtividade e alta performance, só que com um olhar de mãe. Essa é um pouquinho da minha história, que revela que às vezes a gente se sente muito culpada. Porque como assim eu não consigo dar conta de tudo? E aqui tem um segredo, amiga mãe, que a sociedade não quer que a gente saiba. Tem um segredo escondido aqui que a sociedade não quer que a gente, de fato, tome posse desse superpoder que a gente tem depois que a maternidade chega para a vida da gente. Esse segredo a gente que é mãe não pode questionar. Porque quando a gente começa a questionar, a gente começa a perder aquele ideário de perfeição que a sociedade cobra da gente, sabe? Não querem que a gente saiba que a gente pode questionar. Logo, quais são as coisas que a gente escuta quando uma mãe fala assim: nossa, mas eu tô me sentindo muito cansada. Nossa, mas eu tô me sentindo muito sobrecarregada. Nossa, mas eu tô me sentindo muito solitária. Nossa, mas eu não me apaixonei pelo meu bebê assim, logo à primeira vista. Nossa, eu preciso de ajuda. Eu não tô dando conta de tudo. E as respostas que vêm pra gente quando a gente traz esses reclames e esses questionamentos, e quando a gente começa a se incomodar com isso, não, isso é assim mesmo, não, para de inventar moda, não, ó, o negócio é o seguinte, mãe é para cuidar da família e da casa, o marido é para prover o dinheiro da casa, e você não inventa de pôr seu marido para lavar
gosta, não, porque vai dar energia feminina nele. Vocês já escutaram isso por aí. Vocês já escutaram isso por aí. Então falam pra gente assim que não, que é normal a gente se sentir assim. Não, é assim mesmo. Não, você tá querendo colocar, inverter o papel das coisas. E a gente acaba se sentindo mais desamparada ainda. A gente acaba se sentindo mais só ainda. Porque outras mulheres, outras mães falam pra gente que é normal, que é natural isso que a gente tá sentindo. Meu Deus, eu tô em esgotamento. Esgotamento físico, esgotamento mental. Como pode isso ser normal? Concordam aí, galerinha? Como pode isso ser normal? Então, não querem que a gente saiba que a gente pode questionar. Que a gente pode pensar assim, poxa, será que eu que tenho que dar conta da casa sozinha? Não, peraí, eu também sou provedora da casa, eu também trago dinheiro para casa, eu também sou componente da renda desse lar. Por que sou eu que sou a responsável pelo cuidado com a casa e com os filhos? Por que a gente não pode dividir tarefa? Se dividir tarefa não fica equilibrado, aí não pesa muito para um e fica leve para outro, a gente equilibra essa carga? Não, Dani, essa conversa não, porque toda a vida foi assim, sempre será assim e é assim que tem que ser. Então, gente, esse segredo que não querem que a gente saiba é que quando eu começo a questionar e eu começo também a perguntar para o meu companheiro, escuta, por que a gente não divide tarefa? E ele começa a pensar também, peraí, verdade, por que a gente não divide tarefa? Olha como a gente está causando assim uma mini explosãozinha, sabe? Poxa, nosso companheiro também cresceu ouvindo isso. Que não, esse negócio de divisão de tarefa não pode não, porque o homem é responsável pela profissão, pela carreira, a mulher é responsável pela família, ficar em casa. Então, o homem também aprendeu assim. E olha só, os dois lados aprenderam pelo exemplo das nossas mães, dos nossos pais, das nossas tias, dos nossos avós e avós, que sempre foi assim que funcionou. Então, quando a gente traz esse questionamento para dentro da nossa casa, esse questionamento ele reverbera, opa, o marido, o companheiro também começa a questionar. Não, mas peraí, por quê, né? Por que será? Mas é que tá tão confortável para mim, vou ficar assim mesmo, tá confortável, porque ela dá conta de tudo. Aí quando você abre o bico e fala, não tô dando conta de tudo, não tô dando conta de tudo, tá afetando a minha saúde física, a minha saúde mental, eu estou em processo de esgotamento. Aí um alerta se acende na família. E esse alerta é, se a gente dividir, essa carga não pesa tanto para uma pessoa e não fica folgada para outra. Quanto mais a gente faz equilíbrio de carga para todo mundo, acaba tendo mais tempo e menos sobrecarga para todo mundo. Porque, gente, para pensar comigo, vamos refletir. Hoje, a família toda está em jornada contínua. O que é jornada contínua? É quando a gente termina o trabalho, chega em casa e ainda tem muitas coisas para fazer. Por que a família toda está em jornada contínua? Porque você, seu marido, trabalho, tem aí, né, todo o processo de trazer dinheiro para casa e vocês chegam em casa e ainda tem uma casa para cuidar. Chega em casa e ainda tem uma família para alimentar. Chega em casa e ainda tem tarefa para fazer. A mesma coisa os filhos de vocês. Eles estudam na escola integral ou semi-integral, ou meio período, né? Chegam em casa, eles têm tarefa para fazer, tem as obrigaçõezinhas deles para fazer, então tá todo mundo em jornada contínua. Então, quando a gente consegue equilibrar isso, é mais leve para todo mundo. E eu não sei se você já passou por isso, amiga mãe, de você chegar em casa depois de um dia inteiro de trabalho, fazer o jantar, aí todo mundo jantou, você colocou aquela mesa, né? Teve aquele momento gostoso de comunhão em família, todo mundo jantou, aí você sentou, foi fazer tarefa com a criança, enquanto o marido foi ali, lavou uma louça, e mesmo
assim, depois que era para todo mundo sentar e descansar, você olha para o lado e fala assim, puxa, ainda tem a roupa, puxa, ainda tem um relatório para fazer, ainda tem a louça que o marido guardou, a louça que o marido lavou ainda tem para guardar. E todo mundo senta para descansar e você ainda vai fazer uma coisa ou outra. Esses tempinhos atrás aconteceu isso comigo e eu ainda fiquei assim, nossa, gente, que a mãe tem dificuldade de descansar. Por quê? Por mais que dividiu-se a tarefa, a gente ainda se sente responsável de dar mais e dar mais e dar mais. E sabe o que acontece quando a gente dá mais, dá mais, dá mais, dá mais? A gente se esgota. A gente precisa também entender que o descanso ele é essencial, fundamental e vital para a gente. Vamos ver quem está chegando aqui. Meu irmão, Karen, beijos. Então, eu preciso que você entenda, amiga mãe, que em algum momento você ouviu que você precisa se organizar. Olha só, sua casa está uma bagunça, sua vida está uma bagunça, você precisa se organizar. Nossa, olha só, sua criança está aí desse jeito, está comendo isso, você precisa se organizar. Nossa, mas se você ficar assim, você vai ficar para trás da sua carreira. Você precisa se organizar. E aí a pergunta que fica é, poxa, será que é só falta de organização mesmo? Será que é só falta de foco mesmo que a gente não consegue se organizar? E aí a grande resposta para essa pergunta é: não é. Não é. Como você se concentra quando tem o seu bebezinho que está chorando do seu lado? Como é que você se concentra quando tem ali os dois irmãos brigando? Como é que você senta e vai executar uma tarefa robusta que você precisa estar muito focado naquela tarefa? Se você está vendo que as coisas na sua volta estão caindo, que a sua casa está caindo na sua cabeça. Então a gente fica sem ter braço para dar conta de tanta coisa. Então, amiga mãe, não é falta de organização da sua parte, é falta de método. Porque você tem ouvido da sociedade que você precisa se organizar, você olha em volta, você acha impossível organizar esse caos, e você não consegue organizar esse caos porque você ainda não descobriu um método para isso. Só que esse método ele precisa ser um método mãe, um método que faz sentido para você nesse novo momento, nessa nova fase da sua vida, que é agora minha rotina é dividida com outras pessoas, no caso, a minha família. Agora minha rotina não depende só de mim, eu me aprontar, eu sair sozinha para trabalhar, eu me virar e fazer as coisas. Agora, a minha rotina ela está intimamente conectada com a de uma criança. Essa rotina está intimamente conectada com a do meu marido. E essa rotina está intimamente conectada com nós como um todo. Percebe? Então, você ainda não conseguiu se organizar porque você ainda não sabe como fazer isso olhando com os óculos certos, olhando com os óculos de mãe, olhando com o olhar de mãe, que é o que eu chamo de um jeito mãe de organizar a vida. E como é que a gente começa a ter consciência desse jeito mãe de olhar a vida? Se hidratar, galerinha. Como é que a gente começa a ter consciência desse jeito novo, diferente de organizar a vida? A gente precisa entender, gente, que quando nasce um bebê, nasce uma mãe e com eles nascem uma série de outras questões. Essas questões eu chamo de os sabotadores da rotina materna. O que são eles? Primeiro, sobrecarga materna. O que é a sobrecarga materna? A sobrecarga materna é a inclusão deste papel de maternar na sua vida. Porque antes você era esposa, você era dona de casa, você era filha, você era amiga, você fazia ali algum trabalho social e você cuidava de você, da sua saúde, do seu bem-estar. E aí o que acontece? Vem e se inclui um papel, mais um papel na sua vida. Mas mais um papel de boinha? Não! Não é um papel de boinha. É incluído na sua vida o papel mais desafiador da sua vida. É incluído na sua vida a responsabilidade
de gestar, de nutrir, de parir e de educar para o mundo um ser humano. Pouca coisa? Não é. Não é pouca coisa. E esses dias eu vi um vídeo que falava assim, que as boas mães, elas consideram que elas estão fazendo alguma coisa errada, porque só as boas mães entendem como é difícil isso. Se você está achando difícil, é porque você é uma boa mãe, porque é difícil mesmo. Esse trabalho não foi feito só para uma pessoa, esse trabalho foi feito para uma comunidade. A gente está falando de educar um adulto para que ele viva de forma funcional em sociedade. Então, não é a inclusão de um papel de boinha na sua vida, é a inclusão do papel mais robusto na sua vida. E a inclusão desse papel sem ajustes de rotina trazem o que a gente chama de sobrecarga. Eu posso dizer porque eu vivi na pele isso. Eu era a pessoa que, esposinha, né, queria cuidar de casa, queria ser uma empresária de alta performance, queria ter uma carreira brilhante, enfim, né? E aí, de repente, eu quero continuar tendo tudo isso e ser mãe. Toda essa rotina precisa de ajuste. Só que qual que é o nosso primeiro impulso? Não ajustar. Nosso primeiro impulso é, não, vou ser mãe, tá aqui meu filhinho, amo e quero continuar trabalhando do mesmo jeito, querendo ainda ser essa mulher de alta performance, ser empresária de alta performance, e quero continuar dando conta de tudo em casa, que a minha casa esteja impecável. Amor, você pisca, amiga mãe, sua casa está caindo na sua cabeça, você está de pijama 4 horas da tarde, com criança no colo, procurando o pano de prato que está pendurado no seu pescoço. De coque. Você nem escovou o dente ainda. São 4 horas da tarde. A sobrecarga materna é a inclusão desse papel muito robusto na sua vida. Você agora precisa educar um ser humano para a vida. E é um papel difícil de executar. Aí, junto com a sobrecarga materna, o que vem, meu amor? Vem todas as questões hormonais que você já conhece. Porpério, que são esses hormônios à flor da pele, você não sabe direito o que você está sentindo. Toda a sua regulação hormonal, física, tá um caos. Aí vem privação de sono, você precisa acordar 4 vezes à noite para amamentar seu bebê. Se ele respirou um pouquinho diferente, você já, ai meu Deus, assustou, pronto, você não dorme mais. Isso quando não vem aquelas viroses que arrancam a noite inteira da gente de sono mesmo. E aí, com a privação de sono, vem o quê? A falta de memória. A primeira coisa que a gente faz é, opa, peraí, tá baixa aqui uma coisa, a gente precisa equilibrar aqui. Acabou sono, acabou memória. Sua cabeça não funciona. Então, todas essas questões, elas estão incluídas com a sobrecarga. E aí a gente vem para mais um ponto, que é a culpa materna. Uma vez, a minha filha caiu da cama. Ela estava dormindo, coloquei os travesseirinhos lá do ladinho dela, e enquanto ela dormia, em vez de eu descansar ou, enfim, né, fazer outra coisa num processo de desacelerar, eu fui arrumar a casa, lavar a louça. E aí, de repente, eu escutei ela caindo no chão. Ela conseguiu virar por cima das almofadas e caiu no chão. Eu acho que ela tinha uns 6 para 7 meses. Meu Deus, como doeu meu coração. E ainda dói só de lembrar. Como doeu meu coração. O que acontece? A primeira coisa que veio na minha cabeça foi: como você deixou isso acontecer? Como você não previu que isso pudesse acontecer? Poxa, eu previ, eu coloquei ali, ó, a travesseiro do lado, eu não previa que ela ia rolar por cima. Então, todos esses pensamentos que te dão a resposta de você deixou sua filha cair, você é uma péssima mãe. Isso é a culpa materna. É você achar que você poderia ter feito muito mais do que você faz, de que você teria que prever muito mais do que você já
tenta prever, e essa culpa materna, ela é muito corrosiva. Quando que ela é muito corrosiva? Quando, meu amor, você está aí para voltar da licença maternidade, como foi o meu caso. Ai, meu Deus, e agora? Eu preciso voltar da licença maternidade, e o que que eu vou fazer? Eu já estava tentando levar a criança, né, para dentro de um shopping, para dentro de uma loja, extremamente insalubre para uma criança, e eu me criticava. Você é uma péssima mãe. Como que você traz essa criança para um lugar insalubre? E quando ela completou 6 meses, eu coloquei ela na escolinha. Gente, aquela história de que a mãe chora na porta da escola mais que a criança é muito real. Isso doía no meu coração de uma forma muito brutal, porque como pode você deixar uma criança de 6 meses com um monte de desconhecido? Você não viu as notícias por aí das coisas absurdas que acontecem em escola? Como pode você deixar sua filha num lugar estranho com desconhecidos? Só você que tem que estar lá com ela. Babá, não, nem pensar babá. Outra pessoa estranha dentro da minha casa, não, nem pensar babá. E essa culpa de não ser você a pessoa que está cuidando do seu filho, de não ser você a pessoa que está nutrindo o seu filho, de não ser você que está ali com o seu bebezinho embaixo da asa, é muito corrosiva. É corrosiva quando você está no trabalho e você até sente uma saudade de, queria tanto trabalhar porque no trabalho eu descanso, né? Mas quando chega no trabalho, você fala assim, puxa vida, podia estar em casa, podia estar em casa, eu podia estar em casa, eu queria estar em casa com a minha filha. E não é à toa, gente, que 50% das mulheres deixam o trabalho depois da maternidade. Primeiro ponto, dentro desse índice, né, de 50%, as mulheres perdem o emprego depois da maternidade, depois que passa o período de segurança, e elas optam por empreender para ter mais tempo com os filhos. Molezinha que é empreender, né? Então, assim, a culpa materna, sendo esse processo, né, muito dolorido para o coração da gente, muito corrosivo para o coração da gente, ela atrapalha. E eu quero contar uma história para vocês que está relacionada à carreira e maternidade, que está relacionado aí à vida pessoal e vida profissional. Bela vez eu tinha que terminar um projeto que para mim era importante, eu estava fazendo isso depois do horário de trabalho em casa. Minha filha estava em casa com meu marido e eu estava no projeto no computador. Então eu estava no computador e estava terminando e faltava pouco, só que eu já estava morrendo de saudade da minha filha que estava no quarto ao lado. E eu falei assim, nossa, eu não quero mais mexer com isso, eu vou ficar com a minha filha. Nesse momento eu tive assim um momento de lucidez, assim, de raciocínio e de intuição também. Eu pensei assim, não, peraí, eu estou quase terminando o meu trabalho. Meu trabalho é muito importante para mim. Eu não só preciso do meu trabalho, eu amo o meu trabalho. A minha filha está bem ali, ela está bem cuidada, ela está com o pai, está tudo bem. Eu vou terminar aqui. Isso tem data para começar e terminar. E eu vou ficar com a minha filha e com o meu marido. Então percebe que muitas vezes a culpa materna, se você não tiver esse autocontrole, ela te arranca do que você tem que fazer, e não é raro, mas que no meio da faculdade precisam parar porque sente culpa materna, porque sente essa dificuldade, falta de rede de apoio, que ficam com menos desempenho no trabalho, porque essa culpa materna arranca a gente desse foco, gente. Essa culpa materna ela é corrosiva. O que eu faço então com ela? Você segura na mão dela. Culpa, eu sei que você está aqui e eu entendi por que você quer estar próximo, por que você quer me arrancar disso, mas eu vou terminar isso daqui primeiro e eu já vou te atender, eu já vou te escutar e eu já vou lá ficar com a minha filha, tá bom? Então, assim, é um processo mental mesmo de lidar com essa miscelânea de sentimentos e de emoções que estão aqui dentro da gente. Esse é o segundo sabotador, que é a culpa materna. E lá vamos nós para o terceiro sabotador, que é a carga mental.
Gente, o que é carga mental? E muitas pessoas não entendem a carga mental porque ela é invisível. A carga mental é todo esse trabalho mental que você faz antes do trabalho de execução mesmo. Então, por exemplo, a carga mental é quando você chega ali em fevereiro e você já começa a ficar preocupada com as roupas de frio, que está chegando o inverno daqui mais um tempo, preciso comprar roupa de frio, não quero comprar roupa de frio caro, logo eu vou pensar já em pesquisar na internet. As roupas de frio que a criança tem estão servindo, não estão servindo? Precisa separar. Quanto que eu vou separar? Separei. Precisa ir para doação, isso. Para onde? Para quem que eu vou doar? Vai ser para uma instituição? Para onde que eu vou doar? Jantar. Preciso preparar o jantar. Por isso que cronogramas de refeição ajudam muito na redução da carga mental. Jantar. Você chega por volta das 4 horas da tarde, você já começa. Puxa vida, tem o que eu preparar em casa para o jantar? Tem, mas eu não tirei para descongelar. Então tem que passar no mercado? Se for passar no mercado, o que mais que tem que comprar para o jantar? Além das coisas do jantar, aproveitar a ida no mercado, precisa de alguma coisa de higiene? A criança tem fralda, tem talco, tem isso, tem aquilo. E isso é carga mental. Quer ver outra carga mental muito terrível? O marido olha para você, vê que você está um caco e fala assim, meu amor da minha vida. A Jojo que conta essa história, eu acho maravilhosa. Ela fala assim, meu amor da minha vida, eu vou fazer um café para você. Aí você fala assim, vou relaxar. Aí ele fala assim, cadê o filtro? Onde que fica o pó? Cadê a leiteira que faz o café? Quantas colheres de café que você coloca? Gente, eu mesmo faço café. É ou não é? Então, é esse volume de informações que você precisa antecipar na sua cabeça para sua rotina funcionar. É o chamado carga mental. Hoje, aqui na minha casa, a carga mental é algo que eu consigo dividir muito com meu marido. Eu acho que ele percebeu que, coitada da minha mente, não estava funcionando muito bem, e aí ele foi assumindo algumas responsabilidades. Por exemplo, vacina. Eu não sei que vacina que a Luna precisa tomar, eu não nada, porque ele assumiu essa carga. Ufa, é algo a menos para eu me preocupar. Então, se vocês percebem como divisão de tarefas ou divisão de carga ajuda a equilibrar essa rotina, gente, que já é caótica, ela já vai ser uma rotina agitada. Ela já vai ser uma rotina que por si só vai ter muito movimento, muita ação e que no final do dia você vai perceber cansaço. Só que a diferença é uma rotina caótica, que você roda, 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 corre atrás do rabo, não conquista nada, não realiza nada, chega no final do dia você está exausta e frustrada, ou uma rotina que é corrida, mas você sabe quais são as coisas que você tem que fazer, mas você sabe quais são as tarefas mais importantes, mas você sabe quais são as suas prioridades, mas você tem clareza de para onde você está indo. Chega no final do dia, você está cansada, porém você está ufa, fiz tudo que eu conseguia fazer. Percebe, gente? E é por isso que não dá para falar de gestão do tempo do mesmo jeito que a gente fala de alta performance, do mesmo jeito que todo esse meu referencial teórico aqui, método GTD, método Triad, método 5 escolhas da Franklin Covey, método Cronos, não dá para a gente falar dessa forma de organizar a rotina sem a gente levar em consideração esses sabotadores da rotina materna. E nenhum desses referenciais teóricos aqui fala disso. Só fala assim, mulher é agitada, né? Nossa, mulher se sente culpada. Isso não me ajuda. Isso não me ajuda como mãe a organizar a minha rotina. Então, gente, por isso que eu costumo até falar, né, sobre as bandeiras que eu carrego, né? Quais são essas bandeiras? É dolorido porque tem algumas mães que discordam completamente de mim. Mas quando eu falo assim, você é importante também,
algumas expectativa, né? Algumas pessoas acham que você vai se colocar lá no começo da lista e todo o resto que se lasque, que se dane, que se vire. E não é isso. Quando eu falo você é importante também, eu sei que a sua família é importante, que a sua casa é importante, que seus filhos são muito importantes, mas se coloca também no topo dessa lista. Porque o que acontece é que a gente se negligencia, a gente se coloca lá no fim da lista. E a gente se negligencia. Gente, é insano, é loucura você negligenciar a pessoa que vai cuidar dos seus filhos. A pessoa que vai educar seus filhos. É como se você contrataria uma babá surtada? Uma babá que tá surtada? E se a babá surtada for você? E se você for a pessoa que está completamente desabastecida, não tem paciência com seus filhos, não consegue conversar com seus filhos, está em ponto de explodir a qualquer momento, porque você não se colocou ali na mesma lista de prioridades da sua casa, da sua família, dos seus filhos e você. Então você é importante também. Segundo, a segunda bandeira que eu carrego de forma muito... Eu fico emocionada com isso. Por quê? Quando eu me vi grávida, eu escutei de algumas pessoas que depois que você tiver filho, sua vida acabou. Você não vai mais dormir, tudo vai ser para o seu filho, sua vida acabou. E a bandeira que eu carrego existe sim vida após a maternidade. A sua vida não acaba depois da maternidade. Tem uma frase, eu não vou lembrar o nome do autor, mas essa frase é fantástica, gente. E essa frase fala assim: filhos não são filhos não são coisas que te pedem de fazer o trabalho importante. Filhos são o trabalho importante. Então, não, a sua vida não acaba depois dos filhos. A sua vida começa de uma forma muito intensa depois dos filhos. É depois dos filhos que você começa a adquirir superpoderes de priorização, de colocar limites. São superpoderes assim incríveis que você só adquire com a maturidade trazida com a maternidade. Então, existe vida sim depois da maternidade e dependendo da realização que você está buscando, seus filhos são combustível para isso. Existe sim vida depois da maternidade, porque os seus filhos, além de ser combustível, se você tiver um propósito por trás daquilo que você busca, você ensina ele sobre isso. Você já pensou seu filho carregar dentro dele um propósito tão importante que foi deixado por você? Isso é muito grandioso, gente. Isso é muito grandioso. E existe vida, sim, depois da maternidade, porque tem uma frase que fala assim: para ensinar, basta saber, mas para educar, é preciso ser. Você se torna uma pessoa melhor depois que você traz filhos para esse mundo. Você se preocupa, começa a se preocupar com o todo. Você começa a se preocupar, poxa, mas eu estou educando meu filho aqui dessa forma, mas e as outras crianças? E na sociedade? E algumas pessoas me consideram maluca, porque eu não penso em agora. Eu penso o que eu ensino para minha filha e para as minhas outras amigas mães, como que isso daqui vai refletir daqui 30 anos? E eu vejo uma sociedade mais bonita daqui 30 anos por conta desse conhecimento. Outra bandeira que eu carrego é que a rotina é o caminho para a realização. Muitas vezes a gente se sente imediatista e a gente sente que a gente queria algum objetivo, alguma meta, mas que fosse mais rápido. Gente, somente com uma rotina em que você desenvolve habilidades de disciplina, de foco e de constância, é possível atingir resultados concretos e realizações incríveis. E eu costumo dizer que alguns projetos são de longo prazo. A família da gente é um projeto de longo prazo, os filhos da gente são projetos de longo prazo, a casa da gente são projetos de longo prazo, e a vida da gente é um projeto de longo prazo. E eu já te pergunto, qual é o seu projeto de vida?
que você quer para sua vida? Você tem isso claro? Você tem isso claro? E por fim, a última bandeira que eu carrego, que eu considero a maior bandeira, assim, né? A bandeira que eu agito com mais força, é que maternar é incrível, sim, e é desafiador, sim, mas não é seu único papel. Porque quando a gente começa a entender que maternar é o meu papel mais robusto, porém eu não deixei de ser esposa, eu não deixei de ser amiga, eu não deixei de ser filha, eu não deixei de ser voluntária, eu não deixei de ser profissional. Quando eu começo a entender a minha vida como esse todo, eu começo a construir pontes que me conectam com cada uma das minhas áreas. Maternar é incrível, sim, e é desafiador, sim, mas não é o seu único papel. Não esqueça de você nesse processo. Não abandone as suas outras áreas. Não abandone você, o tempo para você, o tempo para sua saúde, o tempo para o seu bem-estar, o tempo para sua higiene mental. Não abandone. Maternar é incrível, sim, mas não é o seu único papel. Gente, com isso, é, é, eu chego aqui num outro ponto que eu falo muito para vocês no Instagram, porque mãe não tem tempo a perder. Mãe não tem tempo a perder com competição com outras mães. Quem está competindo, amiga mãe, você está percebendo amigas mães competindo aí? Ah, qual filho fala primeiro? Qual filho é mais bonito? Qual filho tem mais isso? Qual filho... Você não entendeu nada ainda. Você não entendeu. A gente precisa ser rede. A gente precisa ser tribo de criação para os nossos filhos, para uma sociedade mais segura para eles daqui 30 anos. Então eu não tenho tempo para perder com julgamento, eu não tenho tempo para perder criticando a outra mãe, eu não tenho tempo para perder com coisas que não vão me levar ao que eu quero realizar para ser exemplo para os meus filhos. Mãe não tem tempo a perder com essas coisinhas. Mãe não tem tempo a perder com coisas que não são importantes, porque mãe está focada no essencial. Mãe não tem tempo a perder. Gente, essa é a aula de hoje e eu falo assim que na maternidade eu me perdi e me encontrei porque eu me perdi nesse processo de redescoberta mesmo de mim mesma e da descoberta de uma essência que talvez estava escondida ali dentro por conta de uma criança uma criança interior ferida, mas eu me encontrei num propósito que para mim tem me guiado de uma forma muito direcionada, que é ajudar a ensinar mães a organizarem a rotina depois da maternidade. A aula de hoje foi essa. Na aula de amanhã, a gente vai falar de prioridades. Prioridades. Como é que eu priorizo quando tudo parece prioridade? Então, amanhã a gente vai falar sobre isso. E já quero aproveitar para quem está aqui ainda para anunciar que estão abertas as vagas para o programa Mãe da Hora. No programa Mãe da Hora, a gente tem aí todo esse conteúdo mais aprofundado, mais análise comportamental, mais descoberta de perfil, entre outras coisas que não daria, né, para fazer aí em apenas 3 dias, mas já quero deixar aberta aí as vagas para o programa Mãe da Hora. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no link que está na bio para você fazer parte do nosso grupo comunidade, que é a comunidade Mamãe Cafeinada. Lá você tem materiais, lá você tem áudios, lá você tem conteúdos mais práticos, mais rápidos, mais dicas mesmo de como ajudar aí a organizar a rotina, certo? Amanhã eu volto com a aula sobre prioridades e quero deixar um beijo muito grande para vocês. Tchau, tchau! Interromper gravação.